pode começar, viu, Tiago? Tá bom, tá bom. A gente agradece aqui a Tiago e a Gleice também, né, que sugeriu, né? Que ele vai falar, então, o problema de classificação em geometria elipses, né? Então, o Tiago, com você. Então, para quem não conhece, é do Espírito Santo, está escrito aqui, né? Sim. Com você, Tiago. Obrigado, professor Sérgio. Para mim é um prazer estar aqui. Eu agradeço ao professor Sérgio e a Gleice que entrou em contato comigo lá no Twitter para fazer aquele pré-convite informal. É um prazer para mim estar aqui, para eu estar aqui falando para vocês um pouco sobre o que eu trabalho. Eu vou falar um pouco sobre o que eu trabalho mais no final, tentando trazer com uma linguagem um pouco mais simplificada para que a gente consiga conversar e melhorar a nossa comunicação. Mas a ideia principal da palestra é mostrar um pouco para vocês como que a área de teoria de singularidades como um todo, ela tem espaço para todo mundo. Como eu já estava falando aqui, conversando com vocês nesse momento um pouco mais informal, a gente sabe que quando a gente está num curso de graduação, assim, inegavelmente, em alguns momentos, os nossos desejos são despertados para alguma área específica. Então, tem aqueles que preferem trabalhar com álgebra, com análise, com geometria, com topologia, enfim, com equações diferenciais e várias outras coisas. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade, é que quando você trabalha na área de teoria de singularidade, você não é obrigado a fazer nenhuma escolha. Na minha época de mestrado, por exemplo, eu tive uma dificuldade terrível de escolher alguma coisa para estudar, porque eu gostava de tudo, assim. Praticamente eu gostava de tudo. Tudo que eu estudava, eu gostava muito. Mas, assim, infelizmente nós não temos tempo de vida suficiente para poder abraçar o mundo da matemática, né? Quanto mais a gente vai estudando matemática, a gente vai se dando conta das nossas próprias limitações e o quanto existe para conhecer e o quanto a gente não tem vida suficiente para conhecer tudo que existe. Então, se a gente quer seguir na carreira acadêmica, dar a nossa contribuição, né, além de conhecer matemática, também chegar num ponto de estar numa fronteira de um conhecimento ali matemático, para chegar no ponto de você pesquisar a respeito, infelizmente, a matemática cresceu tanto que a gente precisa fazer escolhas. Em algum momento a gente vai precisar focar em alguma coisa, porque, bom, tem muita coisa para ser vista, né? O meu orientador de doutorado falava que a guerra contra os livros é uma guerra perdida. Então, a gente não tem como mais vencer essa guerra. E que bom que é assim. Que bom que a gente sempre vai ter coisa para estudar. Então, a gente trabalha um pouco com essa mistura de sentimentos, ao mesmo tempo que a gente gostaria de conhecer quase tudo, ao mesmo tempo a gente se vê completamente incapacitado de fazer isso, não por incompetência, nada disso, mas porque a gente precisa de tempo. Matemática é uma coisa que precisa de tempo para maturar as ideias. Os conceitos envolvidos nem sempre são triviais, aliás, quase nunca são triviais, então é necessário ter um tempo de maturação. Você lê a definição, às vezes aquilo não te fala nada, você até entende a simbologia da coisa, mas até você compreender o porquê que aquela coisa foi definida daquela forma, por que historicamente se construiu desse jeito, é normal que se leve um tempo para você compreender essas coisas. E aí, um dos grandes problemas que existem em matemática, que isso independe da área que você escolhe, é o problema de você classificar coisas. É o problema de você estar em um ambiente onde você tem alguns objetos e de alguma forma você querer distinguir esses objetos. E aqui toda vez que eu falar ambiente, eu já vou aguçar a curiosidade de vocês, eu vou evitar de usar o termo ambiente nesse termo vago e vou usar o termo categoria. E se você nunca ouviu falar em categoria na vida, não tem nenhum problema. Você não precisa compreender 100% o que é uma categoria para a gente seguir em frente aqui. Tudo que você tem que saber de uma categoria é que é um lugar, é um ambiente onde você tem objetos e esses objetos você consegue conectar por coisas que nós chamamos de morfismos. E esses morfismos você consegue compor, tipo funções. Não é sempre função, mas os exemplos que a gente vai dar aqui hoje, esses morfismos são sempre funções com algumas propriedades. E essa composição é associativa. Pronto, é isso. E cada objeto tem o seu elemento identidade, tem o seu morfismo identidade. Então, por exemplo, todos aqui eu acho que todos nós aqui já vimos o que é um pouco de teoria de conjuntos. A gente pode pensar na categoria dos conjuntos, onde os nossos objetos são os conjuntos. E os morfismos, as coisas que conectam os conjuntos, são as funções. E a gente já sabe que a composição de funções ela é associativa. Isso é um exercício simples, em geral, quando a gente define o que é uma função.
E também a gente sabe que todo conjunto tem a sua função e identidade. É a função preguiçosa, mais preguiçosa que existe, que pega o elemento e leva nele mesmo. Não faz nada. Essa é a função e identidade. Então a gente pode pensar no ambiente dos conjuntos como essa categoria dos conjuntos. E outros ambientes aparecem, não apenas a dos conjuntos. Por exemplo, a dos espaços vetoriais. Quando você estuda álgebra linear, o principal objeto que é estudado é o objeto chamado espaço vetorial. E como que você conecta dois espaços vetoriais? Por meio de uma transformação linear. Então esses são os morfismos nesse ambiente dos espaços vetoriais, nessa categoria dos espaços vetoriais. E a gente sabe, por exemplo, que a composição de transformações lineares ainda é uma transformação linear, como a natureza delas é de uma função. Então essa composição permanece sendo associativa. A gente tem a transformação linear identidade. Pega um espaço vetorial, por exemplo, o R2 leva no R2 e mantém o mesmo vetor, não muda nada. Então a gente tem a categoria dos espaços vetoriais. E em álgebra linear, por exemplo, a gente trabalha muito com a noção de isomorfismo. Quando que dois espaços vetoriais são isomorfos? A gente, por exemplo, vê que quando eles têm a mesma dimensão, por exemplo, dois espaços vetoriais são isomorfos e somente se eles têm a mesma dimensão. Então, por exemplo, o R2, vou pensar num exemplo melhor. O R4 é isomorfo às matrizes 2 por 2, por exemplo. A natureza dos elementos pode até ser um pouquinho diferente, mas você consegue uma transformação linear canônica que associa a cada... Deixa eu escrever aqui, né? Se associa a cada quadrupla aqui, cada quádrupla, basicamente nessa matriz aqui. A1, A2, A3 e A4. Pronto. Essa função aqui é uma transformação linear que tem inversa, certo? É a função que transforma essa matriz. Ao invés de você enxergar a matriz como um quadradinho, você lista os caras, pronto. Você tem a inversa dessa função. E aí, por exemplo, o R4 tá bem lento aqui. É isomorfo. Vou escrever devagarzinho porque tá um pouquinho lento aqui. Esse computador tá uma maravilha. As matrizes 2 por 2. Então, assim, do ponto de vista do ambiente, da categoria dos espaços vetoriais, esses dois caras são indistinguíveis. São absolutamente indistinguíveis. Eles podem até ter uma diferença na natureza dos elementos, na maneira como você organiza os elementos nele. Mas, do ponto de vista do espaço das transformações, do ponto de vista da categoria dos espaços vetoriais, são dois espaços que são absolutamente indistinguíveis. Então, classificar dentro de uma categoria é isso. É você saber quando que dois objetos são isomorfos ou não. E aí, a categoria que você está, que vai determinar o que você entende como ser isomorfo ou não. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui eu só, digamos, esse primeiro parágrafo aqui é só mesmo uma lembrança daquilo que eu já falei anteriormente. A gente vai dizer que dois objetos em uma categoria são isomorfos se eu consigo conectar os dois por dois morfismos aonde as compostas dão a identidade. Lembra que, por exemplo, na categoria dos conjuntos, essa definição aqui se resume a dizer que uma função ela é invertível, ela é uma abjeção. Tá? E aí, cada categoria, eu coloquei algumas aqui como exemplo, ela tem os seus conjuntos, ela tem os seus morfismos, e ela tem determinado aquilo que a gente entende como sendo os seus isomorfismos. Então, por exemplo, nessa categoria aqui que a gente chama de set, que é o inglês para conjunto, os objetos são os conjuntos, como eu já disse para vocês, os morfismos são as funções, e os isomorfismos de conjuntos, que a gente nem usa muito, né, num primeiro momento, são as bijeções. Então, dois conjuntos são isomorfos como conjuntos se eles têm a mesma cardinalidade, por exemplo. Quando você vai para os grupos abelianos, lembra que em grupos você tem os morfismos de grupos, que são as funções que preservam as operações dos grupos envolvidos. E aí os isomorfismos nesse contexto é o que nós chamamos de isomorfismo de grupos. Nos espaços vetoriais, que aqui eu denotei por vet, a gente tem as transformações lineares como os nossos morfismos, e os isomorfismos lineares vão ser aquilo que vai nos ajudar a classificar quando que dois objetos são isomorfos ou não. Nesse caso, quando que dois espaços vetoriais são isomorfos ou não. Aqui nós temos os anéis também, como exemplo clássico. Os objetos dessa categoria são os anéis. Os morfismos são os morfismos de anéis, ou os homomorfismos de anéis, né? Tanto faz a forma como você chama. E os isomorfismos, naturalmente, vão ser os isomorfismos de anéis. Certo? Para essas categorias aqui, ó, a gente tem uma propriedade muito boa, né? Que, basicamente, para a gente ter um isomorfismo, basta a gente ter um morfismo que é bijetivo. Então, se você tiver, por exemplo, uma transformação linear que é uma bijeção, naturalmente a inversa disso como função também vai ser uma transformação linear.
Isso é um resultado clássico lá dentro de álgebra linear. E aí, para fugir um pouquinho desses exemplos algébricos de categorias, a gente tem também os espaços topológicos, que talvez para vocês que ainda não viram, talvez num curso de análise real vocês já viram o que é uma função contínua, certo? Então você pode, por exemplo, estabelecer função contínua entre intervalos. E aí, quando você tem uma função contínua com inversa contínua, é o que a gente chama de homeomorfismo. E aí, lá em análise na reta, provavelmente vocês mostraram que quando vocês fizeram, quem já fez, né? Lá vocês definem uma topologia na reta, que são os abertos da reta, né? Você diz que um elemento está no interior do conjunto se tiver um intervalinho centrado nele, inteiramente contido nesse conjunto. Aí isso define a noção de aberto. Então você diz que um cara é aberto quando todos os seus elementos estão no interior do conjunto, ou seja, quando o conjunto X é igual ao interior de X, lá dentro da reta. E aí, em algum momento você deve ter mostrado, ou na teoria ou na hora de fazer um exercício, que esses abertos da reta, eles satisfazem uma propriedade muito interessante. A união arbitrária desses caras continua sendo um aberto lá na reta, a interseção finita continua sendo um aberto lá na reta, o vazio e a reta toda também são abertos, segundo a definição de aberto que é dada ali em análise na reta. Então, assim, essas três propriedades que eu acabei de elencar aqui para vocês mostram que a condição de ser um aberto na reta não depende exclusivamente de você trabalhar com épsilons e deltas. Você consegue descrever isso por meio de fatos que dizem respeito a basicamente unir e intersectar conjuntos. Então, com isso em mente, se motiva a definição de espaço topológico, que é algo um pouco mais geral, que é um conjunto X munido de um subconjunto de conjuntos do conjunto das partes, ou seja, de partes desse X, que satisfazem essas condições, que a união de elementos dessa coleção ainda está nessa coleção, a interseção finita de elementos dessa coleção ainda está ali, o vazio e o X todo está ali dentro. Então, quando você tem que em geral a gente denota assim, ó, um subconjunto do conjunto das partes de X satisfazendo essas condições, a gente diz então que esse tal define uma topologia em X. E aí o espaço topológico é esse par. É o espaço X com essa topologia. Então isso é um espaço topológico e aí você consegue generalizar várias daquelas coisas que vocês provaram em análise na reta. Você generaliza a noção de função contínua. Em análise na reta, provavelmente vocês viram que se você tiver uma função contínua, então a imagem inversa de qualquer aberto é um aberto. Então, isso é assim que você define uma função ser contínua entre dois espaços topológicos. Então, a gente pode falar de espaços topológicos, certo? Então, se você nunca viu espaço topológico na vida, tenha a reta na mente. A reta é um exemplo de um espaço topológico. E aí, os morfismos vão ser quem nessa categoria? As funções contínuas, porque as funções contínuas são aquelas que são as mais adequadas para a gente fazer com que dois espaços topológicos conversem entre si. E o que nós chamamos de isomorfismo de espaços topológicos, os caras que satisfazem isso daqui, ó, essa condição que eu elenquei aqui em cima, é o que nós chamamos de homeomorfismo. Homeomorfismo. Então, os isomorfismos de espaços topológicos recebem esse nome bonito de homeomorfismos. Tá? E aí, dentro da topologia, é um grande problema você classificar dois espaços topológicos. Por exemplo, você tem o clássico exemplo, né, de que a rosquinha homeomorfa a xícara de café. Sabe? Porque, assim, do ponto de vista da topologia, você pode deformar um até o outro sem perder nenhuma informação topológica nesse meio. Então, o problema de classificação, ele é um problema que percorre praticamente todas as áreas da matemática. Se você trabalha em álgebra, você vai classificar estruturas algébricas. Se você trabalha em topologia, você vai classificar espaços topológicos. Às vezes você precisa misturar os dois. Lá em topologia algébrica, por exemplo, você precisa falar do grupo fundamental para muitas vezes ajudar no problema de classificação. Porque só a topologia muitas vezes não dá conta. Então, assim, tem um resultado clássico, por exemplo, que para você mostrar que o Rn ser homeomorfo ao Rm, isso implica que o n é igual a m, por exemplo, pega o n igual a 2 e o m igual a 3 aqui. É muito intuitivo pra gente que o plano não é homeomorfo ao espaço tridimensional, né? Não tem como, assim. Você olha pro negócio e fala, meu Deus, não tem como isso ser verdade. Só que, assim, para você formalizar esse argumento, ou seja, para você dizer que
dois espaços euclidianos desse jeito serem homeomorfos vão implicar que esses dois caras aqui necessariamente precisam ser iguais, você precisa passar por topologia algébrica, você precisa falar do grupo fundamental, você precisa falar até de homologia, porque são os grupos de homologia que vão te ajudar a detectar as diferenças de propriedades topológicas entre esses dois espaços. Então, no problema de classificação, muitas coisas podem se misturar, certo? Então, assim, saber se dois objetos são isomorfos numa categoria é saber se eles podem ser, de alguma forma, distinguidos ou não. Se a gente consegue encontrar alguma diferença estrutural entre eles. Então, assim, e isso depende da categoria onde você está. Como, por exemplo, aqui, ó, para trazer alguns exemplos para vocês, a gente, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, a gente sabe, por exemplo, que o R2, do ponto de vista da teoria de conjuntos, da categoria dos conjuntos, a gente tem um isomorfismo entre esses caras. Porque ter um isomorfismo entre esses caras quer dizer que existe uma abjeção entre eles. Na verdade, isso aqui vale para qualquer conjunto infinito. Um conjunto, se você tiver um conjunto infinito, então esse conjunto cartesiano com ele mesmo tem o mesmo tamanho que o conjunto original. Só que aí se você for para os grupos abelianos, isso continua isomorfo também. Você consegue um isomorfismo bem legal aqui entre grupos abelianos, entre o R2 e o R. Só que quando você vai para os espaços vetoriais sobre R, você já perde o isomorfismo. Isso aqui não é isomorfo como o espaço vetorial. Então, assim, dois objetos serem isomorfos num ambiente, se você olha para um subambiente dele, uma subcategoria, e refina o seu processo de classificação, pode ser que nesse novo ambiente você perca esse isomorfismo, no sentido de que, assim, olha, dentro dos conjuntos eu não consigo distinguir o R2 do R. Mas se eu for para o ambiente dos espaços vetoriais, lá, nesse ambiente mais restrito, eu consigo enxergar uma diferença entre eles. Muitas vezes a gente quer fazer isso. Então, um outro exemplo rápido. Se você pegar o Z quocientado pelo Z6, isso daqui, como conjunto, é isomorfo às permutações de 3 elementos, né? Porque ambos têm 6 elementos. Ambos têm 6 elementos. Então, como conjunto, essas duas coisas são isomorfas. Mas se você olhar para os grupos, na categoria dos grupos, é um exemplo clássico de... esse daqui são os únicos dois grupos de ordem 6 que existem. No sentido de que qualquer um que existe é isomorfo a um desses dois. Esse daqui, ó, ele é comutativo, digamos assim. Ou abeliano, se você preferir. E esse daqui não é. Não é abeliano. Então esses dois caras não são isomorfos na categoria dos grupos. Tá? Então se você aperta um pouco, se você sai dos conjuntos para os grupos, você consegue distinguir esses dois caras. Eles são indistinguíveis como conjuntos, mas quando você tem uma estrutura a mais, você consegue distinguir eles, certo? Então, aqui também a gente tem um exemplo no próprio R2, para fugir aqui da parte algébrica. O R2 também não é isomorfo ao R se eu enxergo essas coisas como espaços topológicos. Tá? O plano não é homeomorfo à reta. E assim, a gente não tem nenhum motivo para esperar que fosse mesmo, né? Já que topologia não envolve necessariamente geometria, mas tem uma geometria envolvida ali. Quando Poincaré trouxe esses conceitos, ele foi motivado por questões geométricas. Depois a topologia se desvencilhou um pouco da geometria. Mas assim, não dá para imaginar, não dá para não ter nenhuma intuição a respeito disso, diferente disso que está colocado, tá bom? Então assim, uma coisa que eu quero muito falar para vocês hoje é que a classificação Lipschitz, que eu vou explicar para vocês ainda o que é isso, é uma maneira de nós distinguirmos objetos que são topologicamente equivalentes, que são, assim, do ponto de vista da topologia, indistinguíveis, mas que de um ponto de vista um pouco mais refinado a gente consegue dizer, cara, você é diferente do outro sim. Nesse ambiente você não é diferente, mas se eu apertar um pouquinho você me revela uma diferença. Então é nisso que eu quero trabalhar com vocês hoje, tá? Depois de fazer essa introdução sobre o que é um problema de classificação no geral. E aqui um exemplo importante para explorar aqui no mundo topológico é a gente mostrar rapidamente que a parábola ela é isomorfa no sentido topológico à reta. A gente pode pensar na projeção aqui, como uma função que faz esse papel, certo? A gente projeta aqui, isso tem cara de birreção, né? Cheira a birreção. Então, se a gente, por exemplo, definir π dessa forma, que sai da parábola C e vai em R, que pega xy e leva em x,
a gente pode pensar numa inversa, claramente vai ter esse papel. É uma espécie de parametrização que pega um número real t e leva em t ao quadrado. E o que acontece aqui é que essas duas funções são contínuas. A projeção aqui, como a topologia que está envolvida aqui, é a topologia induzida pela topologia do R2, que é a topologia da norma, né, do módulo de vetores, da norma de vetores. Então isso daqui é contínua. E essa daqui também é contínua. Então a gente tem... E é claro, é muito simples a gente verificar que essas duas igualdades aqui ocorrem. Quando eu pego, até pela notação que eu estou usando, quando eu pego π e componho com π a menos 1, isso é a identidade da reta. E quando eu pego π a menos 1 com π, compondo as funções aqui, é simples a gente perceber que isso aqui vai dar a identidade da parábola. Então isso aqui nos dá um homeomorfismo. Então essa função π e a inversa é o que nós chamamos de homeomorfismo. Então isso está provando para a gente, isso mostra para a gente que a curva e a parábola são indistinguíveis do ponto de vista topológico. A gente vai guardar esse exemplo e a gente quer... eu estou falando muito do que seria a equivalência Lipschitz, né, ou a equivalência B-Lipschitz, então a gente precisa definir isso primeiro. O que eu estou querendo dizer com isso? O Lipschitz, primeiro, é esse senhor que nasceu aqui em 1832, e morreu logo na minha data de aniversário. Ele morreu quando eu estava fazendo menos 84 anos. É uma coincidência muito triste. Mas, por exemplo, ele foi professor, foi orientador do Klein, que é um grande nome da história da matemática, foi orientado pelo Dirichlet, o Ohm. E aí, bom, para você que já fez um curso de análise, você já deve ter visto que uma função é Lipschitz quando ela satisfaz uma inequação desse tipo aqui. Ó. Quando a gente consegue uma constante C, onde as diferenças das imagens da função em dois pontos conseguem ser controladas por essa constante em termos da diferença entre os pontos originais. Então, assim, quando você fala de módulo da diferença dentro dos números reais, você está falando da distância entre dois números reais. Então, se a gente quer falar de uma maneira um pouco mais geral do que significa uma função ser Lipschitz, basta que a gente esteja em lugares em que eu esteja habilitado a falar sobre distância. E esses espaços, mais geralmente falando, são os espaços métricos. São espaços... O que é um espaço métrico? É um espaço M, onde eu tenho uma função que sai do M cartesiano M e vai nos reais não negativos, certo? É só te fazendo algumas condições, tá? Que depois você dá uma olhadinha no Wikipedia aí para ver o que é. Mas desigualdade triangular, a distância entre dois pontos é zero somente se os dois pontos são iguais, coisas razoáveis que uma distância deve satisfazer. E aí, se eu tenho a noção de distância entre dois pontos em dois ambientes, a gente pode generalizar o conceito de função Lipschitz para essa definição. Nós vamos dizer que uma função entre dois espaços métricos é Lipschitz se existir uma constante C que controla a distância das imagens em termos dessa constante com a distância dos termos originais, por meio dessa desigualdade. E aí um exercício simples, pessoal, é mostrar que se eu tiver qualquer espaço métrico, a função identidade é uma função Lipschitz, né? Quando eu considero M com a mesma métrica aqui, claro. E também é simples você mostrar que a composição de duas funções Lipschitz ainda é Lipschitz. Tudo bem? Então, isso daqui faz nascer uma categoria para a gente, que a gente vai chamar de categoria Lip. Para nós aqui, a categoria Lip é formada pelos objetos, são os espaços métricos, e para mim aqui, para nós, os morfismos são as funções que são Lipschitz. Lembra que numa categoria, como eu disse, a gente tem que ter alguma noção de composição. E essa composição ainda tem que ser um morfismo nesse ambiente. E o exercício anterior foi isso que vocês mostraram. Se nós tivermos dois morfismos Lipschitz, digamos assim, a composição ainda é um morfismo Lipschitz. A identidade sempre é Lipschitz, então os objetos aqui têm posse de uma função que nós chamamos de identidade, que eu deixei para vocês no exercício anterior. E aí, essa categoria Lip pode ser vista como uma subcategoria da categoria dos espaços topológicos. Justamente porque todo espaço métrico é um espaço topológico, porque cada métrica, todo espaço métrico, a sua métrica induz uma topologia, parecida com aquela topologia que vocês estudam na reta, que é induzida pela norma, né, pelo módulo de números reais.
Então, como o módulo da diferença te dá uma ideia de distância entre números reais, você pode usar isso daqui, para num espaço métrico dizer, por exemplo, você pode dizer, se você tiver num espaço métrico, você pode definir, por exemplo, uma bola aberta de raio R, como? Com centro em x0. Basicamente, se você definir isso como os valores que estão no espaço métrico, para os quais a distância do x até o x0 não ultrapasse, ou seja, estritamente menor que o r. Então você pode definir a noção de bola aberta no espaço métrico, e aí você pode definir o que é para cada subconjunto x em M, o que é o interior de x. O interior de x vão ser os elementos que estão em M, para os quais existe algum r maior que zero, tal que a bola centrada em x e raio R está inteiramente contida em x. Isso daqui é o interior de x, né? Em particular, se essa bola está centrada em x, se essa bola está contida em x, o próprio x também vai estar em x, né? Então o interior de x sempre está contido em x. Aí você pode dizer, assim como você faz na reta, que x é aberto se somente se todo ponto é interior, né? O interior de x resulta no próprio x. Aí isso daqui define uma topologia. Aí você mostra que a união arbitrária de elementos desse tipo ainda é um elemento desse tipo, a interseção finita ainda é desse tipo, e o vazio e o M todo também são. Certo? Então isso daqui define uma topologia que a gente diz que é a topologia induzida pela métrica. Pode chamar assim, a topologia induzida pela métrica, o D aqui é a métrica do espaço. Então, assim, todo espaço métrico é um espaço topológico. E é claro que toda função Lipschitz, com essa topologia, vocês já devem ter visto em análise na reta, que toda função Lipschitz é uniformemente contínua, que é contínua, né? Isso se aplica a qualquer espaço métrico. Isso se aplica a qualquer espaço métrico. Com essa topologia fica fácil mostrar que funções Lipschitz entre espaços métricos vão ser funções contínuas entre esses espaços métricos vistos como os espaços topológicos com as topologias induzidas pelas métricas. Tudo bem? Então, nesse sentido, essa categoria nasce como uma subcategoria de espaços topológicos, e aí, em particular, qualquer isomorfismo nessa categoria, que são as funções que a gente chama de bi-Lipschitz, é um homeomorfismo, que são os isomorfismos na categoria dos espaços topológicos. Então, tá aqui, né? Qualquer isomorfismo Lipschitz é um homeomorfismo bi-Lipschitz. Só que aí, a gente pode se fazer uma pergunta. A gente pode voltar para aquele exemplo em que eu tinha a parábola e aqui eu tinha a reta. Aqui eu tinha a parábola C igual a xy e R2, tais que o y é igual a x ao quadrado. E uma pergunta que a gente pode fazer, a gente já sabe que essa curva, por exemplo, é homeomorfa, né, é isomorfa como espaço topológico aos reais. A gente pode se perguntar se aquele isomorfismo que faz esse papel, que é esse daqui, se isso daqui é bi-Lipschitz. Porque a gente já sabe que isso é um homeomorfismo, né? Mas assim, será que esse homeomorfismo que estabelece uma equivalência topológica entre a parábola e a reta estabelece também uma equivalência bi-Lipschitz entre esses dois espaços? Bom, para ser uma equivalência bi-Lipschitz, a gente precisa que essa função seja Lipschitz e a sua inversa também seja. Com a função π original, a gente não tem problema. Porque se você pega dois pontos quaisquer, x1, y1, x2 e y2 aqui em C, olha só, quando você olha para a norma dessa diferença, essa coisinha aqui é a mesma coisa que a norma da diferença do x1 menos x2, certo? Que é menor do que ou igual, mesmo na norma euclidiana, que é a que a gente pode usar aqui, isso é menor ou igual a essa norma aqui, do x1, y1 menos x2, y2. Porque a norma disso daqui é a raiz quadrada da diferença do quadrado de x1 menos x2 mais a diferença do quadrado do y1 menos y2. Então, isso acaba sendo maior ou igual a raiz quadrada do quadrado da diferença do x1 menos x2, né? Que é isso daqui. Que é esse módulo aqui, se você quiser olhar assim. Então, a constante Lipschitz que você pode tomar aqui é o próprio 1. É o próprio 1. Tá? Então, um Czinho aqui você pode tomar como 1. Só que, olha só, a inversa vai ter um problema. Se a gente supõe
Então, assim, a conclusão aqui é que π é Lipschitz, né? Isso. Então, a conclusão aqui nesse primeiro passo é que π é Lipschitz. Agora, vamos supor que a inversa seja Lipschitz. A gente vai ver, por contradição, que ela não é. Então, suponha que seja. Então, necessariamente precisa existir, fazendo uma conta rápida aqui, existe um sem R, tal que isso daqui acontece, ó. π a menos 1 do t menos π a menos 1 do s, isso é menor do que ou igual a c vezes t menos s. Isso para qualquer t e s real. Então vamos dar uma desenvolvida nesse negócio aqui, ó. Nós vimos anteriormente que essa coisinha aqui é igual à norma, a imagem aqui, né, da inversa é t ao quadrado menos s ao quadrado. E isso daqui é menor do que ou igual a essa diferença aqui, ó. Eu posso escolher na segunda coordenada, com certeza vai ser maior ou igual a isso. Certo? Mesma história aqui, tá? Do raiz quadrada e blá blá blá. Mesmo na norma euclidiana, não precisa nem apelar para outras normas, não. Aí aqui, olha só o que vai acontecer, ó. Isso daqui é igual, por exemplo, ao módulo do t mais s vezes o módulo de t menos s. Então a gente chega numa identidade, na verdade não é bem uma identidade porque é uma desigualdade, né? Mas a gente chega numa desigualdade que diz isso, ó. Módulo de t mais s vezes o módulo de t menos s é menor do que ou igual a c t menos s para todo t e s reais. Aí eu quero produzir uma contradição com isso. A gente pode particularizar isso aqui para o s igual a zero, certo? Então, para s igual a zero, o que essa desigualdade nos diz? O t continua sendo qualquer. Então, eu vou ter, para s igual a zero nesse lado, eu vou ter o módulo ou a norma de t ao quadrado. E isso menor ou igual a c, norma de t. Então, para t diferente de zero, eu posso dividir pela norma aqui em ambos os lados, não vai alterar o sinal da igualdade, e aí a gente consegue isso daqui então, ó. C maior do que ou igual a norma de t para todo t real não nulo. Então nós estamos dizendo que a reta perfurada no zero é limitada superiormente. Isso é um absurdo de todo tamanho. Não tem como isso acontecer. O que é absurdo. Tá? Então esse absurdo vem de supor que essa função aqui é Lipschitz. Então ela não é. Então assim, essa função aqui, ó, eu deixei uma pergunta aqui na verdade, né? Não era uma afirmação. Isso aqui é falso. Isso aqui não é Lipschitz. Essa função que estabelecia uma equivalência topológica entre a parábola e a reta não é uma função Lipschitz. Então, nessa nova categoria, nós conseguimos distinguir a parábola C da reta R. Tá? Na verdade, claro que mostrar que essa função aqui não é Lipschitz não quer dizer que não existe uma outra, né? Mas a gente, aí já usando um pouquinho da teoria, a gente consegue de fato mostrar que não só essa aqui não é Lipschitz, mas como na verdade não existe nenhuma função Lipschitz entre esses dois personagens aí, de modo que na categoria Lipschitz, a curva C, a parábola, não é Lipschitz equivalente à reta. Tudo bem? E isso vale mais no geral. A gente, na verdade, consegue mostrar que se eu, para cada n, defino essa curva, que é o gráfico da função x elevado a n, né? Tá aqui, a gente consegue mostrar, é possível mostrar que esses dois caras são Lipschitz equivalentes, e somente se o n é igual a m. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui a gente tem uma série de gráficos dessas funções, em alguns casos particulares, que eu deixei o desenho aqui, ó. O y igual a x ao vermelho, x ao quadrado azul, x ao cubo verde, por aí vai. E aí, o que essa equivalência está dizendo, é que essas curvas aqui são todas, duas a duas, não Lipschitz equivalentes. Certo? Então, isso revela pra gente o quê? Isso revela pra gente que por mais que todas essas curvas aqui, ó, elas são topologicamente equivalentes. Elas são duas a duas homeomorfas. Porém, se a gente aperta um pouquinho a categoria e sai dos espaços topológicos, na verdade não sai, né? Você só vai para uma um pouco mais exigente, ali a gente consegue distinguir esses objetos. E aí, se a gente está olhando para uma propriedade que é indistinguível do ponto de vista topológico, é porque essa propriedade não é topológica. Mas se ela vive no mundo topológico, ela tem tudo para ser uma propriedade geométrica,
Porque o mundo geométrico está dentro do mundo topológico. E, na verdade, com um pouco mais de estudo, é isso que a gente consegue perceber que o Lipschitz, ele tem condições, essa categoria Lipschitz tem condições de conseguir detectar mudanças de curvatura, mudanças drásticas de curvatura local. E a curvatura não é uma propriedade topológica, a curvatura é uma propriedade geométrica. A curvatura não é invariante por homeomorfismos, tá? Tá aqui, só você olhar. Nós temos tudo isso daqui é homeomorfo entre si. Mas alguns têm, por exemplo, a reta não tem curvatura e a parábola tem curvatura, certo? Então, a curvatura ela é uma propriedade geométrica, ela é uma condição geométrica. E aí, como o Lipschitz tem condições de detectar mudanças de curvatura, que é um conceito intrinsecamente geométrico, não por outra razão, aparece o nome geometria Lipschitz. Então, a geometria Lipschitz, em grande escala ou em maior generalidade, busca estudar as equivalências bilipschitz entre dois espaços métricos. Essa seria, assim, o problema no seu maior nível de generalidade. Então, esse é o grande problema da geometria Lipschitz. Se eu tenho dois espaços métricos, como saber se esses dois caras são bilipschitz equivalentes? Para saber se duas coisas são topologicamente equivalentes, a gente tem muitas ferramentas, né? Tem a topologia algébrica, que insere a noção de grupos, tanto o grupo fundamental como o grupo de homologia, para tentar descrever ou detectar diferenças topológicas, estruturais topológicas. Então, já tem muita coisa feita e ainda se faz muita coisa a respeito disso. Para dois espaços métricos, se eu quero saber se eles são bilipschitz equivalentes, essa pergunta, como a área é muito recente, essa pergunta está muito pretensiosa. Então, assim, responder essa pergunta para dois espaços métricos pode ser um pouco complicado. Então, em geral, o que a gente faz é uma abordagem que é devida ao Zariski, que é você olhar para uma família de espaços métricos, indexada por um parâmetro. Então, assim, se eu quero saber se dois espaços métricos são bilipschitz equivalentes, essa abordagem do Zariski sugere para a gente tentar encaixar esses dois espaços métricos numa família de espaços métricos, que eu vou indexar por t real, então xt com t real. E aí, se eu consigo mostrar, por exemplo, que todos os membros dessa família têm o mesmo tipo topológico, né, ou seja, são 2 a 2 homeomorfos entre si, em particular, esses dois caras anteriores vão ser homeomorfos. Ou, no caso bilipschitz, que é o que interessa, se a gente consegue, de alguma forma, verificar que os membros dessa família são 2 a 2 bilipschitz equivalentes, então os dois caras iniciais, como eles também são membros dessa família, em particular eles também serão bilipschitz equivalentes. Então a gente passa a estudar, é muito comum estudar a trivialidade de uma família. Então você vai dizer, por exemplo, que uma família, aqui você poderia até dizer que é uma família de espaços topológicos, tá? Tudo bem. Uma família de espaços topológicos é dita topologicamente trivial se, dados dois membros quaisquer, esses dois membros são homeomorfos. É isso que essa afirmação está dizendo. E se eu tiver espaços métricos, essa família vai ser dita bilipschitz trivial se, dados dois membros arbitrários, esses dois caras são bilipschitz equivalentes. Tá? A gente costuma falar do espaço total dessa família, que é quando você consegue colocar todo mundo junto no mesmo ambiente, que é basicamente a definição de união disjunta, né? A união disjunta dessa família é o espaço total dela, é formado aqui trabalhando com um parâmetro real, tx, onde o t é um parâmetro, e o x é alguém que está no membro associado a esse parâmetro que está fixado aqui no início. Aqui eu coloquei os reais como conjunto de parâmetros, mas não precisa ser, pode ser os complexos, pode ser até mesmo Rn, ou seja, eu posso ter mais de um parâmetro, não tem problema. Eu posso ter Cn também, não tem problema. Mas tudo que eu posso dizer para vocês ainda é que a pergunta ainda está muito geral. Mesmo com essa abordagem de Zariski, o nível de generalidade para essa pergunta, para espaços métricos arbitrários, ainda está muito alto. Então uma coisa que nós podemos fazer é ir para o caso em que esses espaços métricos são variedades algébricas. Para nós aqui, uma variedade algébrica é só mesmo um conjunto que é conjunto de solução de uma equação polinomial. Tá? Na verdade, ela pode ser um conjunto de solução de uma ou mais equações polinomiais, mas nos nossos exemplos aqui elas serão apenas hipersuperfícies, né, algébricas, que é o caso em que você tem uma equação polinomial só que define a variedade algébrica. Então a gente pode dar como um exemplo de uma família de curvas algébricas, uma família de parábolas, na verdade. Se você fixa esse polinômio,
y menos tx ao quadrado, que é um polinômio em 3 indeterminadas, ou em 3 variáveis, a gente pode fixar cada t real, e aí cada t fixado determina um polinômio agora de 2 variáveis. Se eu olho esse t aqui fixado, não estou olhando ele mais como uma indeterminada, sim como um número real fixado. Então, cada t desse define uma curva algébrica. O que é a curva algébrica associada a esse ft? É o conjunto de zeros desse polinômio. Certo? Então, quando você olha para os caras que estão em R2 que anulam esse polinômio aqui, você tem os pontos em R2 que satisfazem uma equação y igual a tx ao quadrado. O t aqui está fixado aqui fora. As variáveis são só x e y. Então, isso é uma parábola, né, se o t for diferente de zero. E no caso especial em que o t é igual a zero, a gente tem o eixo x, né? Porque aí, se o t é zero, a gente tem os pontos do R2 para os quais o y é zero. Então, quando eu olho para o espaço total, a gente tem isso daqui. A gente tem uma família de curvas algébricas. E aí, colocando todo mundo junto, tá aqui, ó. Que é essa figura bonita aqui. Observe que aqui a gente tem... aqui eu tenho a reta, né? Que é o eixo x, que eu falei. Então, isso aqui é quando t é igual a zero. Aqui eu acho que quando eu plotei, eu coloquei t igual a meio, se eu não me engano. Aqui eu coloquei t igual a 1, depois t igual a 2. Acho que t igual a 3 aqui. E aqui do outro lado, observe que as parábolas que estão aqui em cima, né, a direção do parâmetro está vindo para cá. Então o t positivo está para cá. Quando eu olho para o t negativa, naturalmente as concavidades vão ser para baixo, né? Então por isso que muda um pouco o estilo da parábola. Aquelas que estavam com concavidade cada vez mais para cima, agora estão com concavidade, meu Deus, que dificuldade, com concavidade cada vez mais para baixo. Aqui acho que é o t igual a menos meio, t igual a menos 1, e por aí vai, t igual a menos 2. Quando você coloca todo mundo juntinho, fica essa superfície bonita aí, certo? E aí, essa família então, CT contém R, ela é topologicamente trivial. Essas parábolas todas vão ser homeomorfas entre si. Tá? Só que essa família CT, essa família de curvas, não é bi-Lipschitz trivial. Por que ela não é bi-Lipschitz trivial? Porque isso daqui acontece. Ó, o C1 é a curva y igual a x ao quadrado. E o C0 é o y igual a zero, que é o eixo x, que é a reta. E nós vimos que esses dois caras não são bi-Lipschitz equivalentes. Então, por exemplo, aqui no meio, eu tenho dois caras que não são bi-Lipschitz equivalentes. Então, nessa família, eu tenho dois representantes diferentes do ponto de vista Lipschitz. Só que se você tirar essa curva C0, que é a única que não é uma parábola, a gente consegue verificar que isso daqui se torna bi-Lipschitz equivalente de novo. A gente pode pegar essa família, onde eu vou considerar apenas as curvas indexadas por números reais diferentes de zero. Isso daqui é bi-Lipschitz trivial. Isso aqui é bi-Lipschitz trivial. Então, por que isso acontece? Aqui a função, eu não vou provar os detalhes, não, vou deixar para vocês, mas a função que você pode trabalhar é a seguinte. A gente consegue mostrar que isso daqui acontece, ó, pois CT é bi-Lipschitz equivalente ao C1 para todo T. Real não nulo. E como é que você faz isso? É claro, né, se todo mundo é equivalente a um cara específico, então por transitividade todos eles vão ser equivalentes entre si, né? Desde que o T varie em R-0. Se o T e S são números reais não nulos, o CT é equivalente ao C1 e o CS também é equivalente ao C1. Então, por transitividade, o CT vai ser equivalente ao CS via Lipschitz, né? No contexto Lipschitz. Então, o PT, para estabelecer esse isomorfismo Lipschitz entre esses dois caras, para T diferente de zero, o que a gente faz? Eu vou me referir só ao C1. Então, a gente pega um XY aqui, e para levar no C1, eu vou pegar aqui o X e eu vou dividir o Y por T. Aí você mostra que isso aí está bem definido, bonitinho. Aí a inversa disso vai ser isso daqui, ó, que sai do C1 e vai no CT, que pega XY e multiplica o Y por T. Então é bem fácil mostrar que essas duas funções são Lipschitz e que uma é inversa da outra, né? Aqui você dividiu, aqui você multiplicou, então bem razoável mostrar que essas duas coisas são, que essas composições aqui, ó, isso aqui é a identidade do CT
e isso daqui é a identidade do C1, identidade, né? Identidade. E essas duas funções são Lipschitz. Então, se as duas funções são Lipschitz e uma é inversa da outra, é porque essas funções são bi-Lipschitz. Então, olha só o que esse exemplo está dizendo. Quando você olha para essas curvas, y igual a tx ao quadrado, e varia o t no universo não nulo, né, nos números reais não nulos, só trocar a constante que multiplica o x ao quadrado, não muda a curvatura das parábolas a ponto dessa curvatura ser detectada na categoria Lipschitz. Tá? Então, assim, não é uma mudança tão brusca a ponto da geometria Lipschitz capturar alguma coisa. Diferente do caso entre essa família aqui, né, de funções, em que você vai mudando o expoente. Se você vai mudando o expoente, você vai conseguindo curvas com mudanças tão drásticas de curvatura que a ponto da geometria Lipschitz capturar alguma diferença entre elas. Só que aqui, só multiplicar a constante no x ao quadrado e fazer as diferentes parábolas que isso aqui vai gerar, isso não vai afetar a equivalência bi-Lipschitz entre elas. Tá? A mudança de curvatura não é tão grande, a mudança geométrica não é tão grande a esse ponto. Tudo bem? E aí um exemplo muito importante para a gente é quando aparecem algumas singularidades, especialmente quando a gente está interessado em classificação local. Porque o que eu venho falando até agora diz respeito a mais uma classificação global. Mas a gente poderia falar de localmente, num certo ponto específico, se esses caras são bi-Lipschitz equivalentes ou não. Né? Se aquelas, por exemplo, se a parábola x ao quadrado é a mesma coisa que a reta. O ponto é que quando você está no mundo suave, em que tudo é diferenciável e tudo é bonitinho, localmente, toda função que é suave, especialmente no caso holomórfico, você consegue limitar a derivada localmente. E aí, quando você tem a derivada limitada, você pode usar o teorema do valor médio para poder mostrar que essa função vai ser localmente Lipschitz. Então, por exemplo, as funções holomorfas e as funções suaves, elas são localmente Lipschitz porque, com algumas condições razoáveis, porque você consegue limitar a derivada. Se você limita a derivada, o teorema do valor médio te ajuda a obter, pelo menos localmente, essa função como Lipschitz, em torno de algum ponto específico. Então, a classificação local Lipschitz para coisas suaves não tem muita graça, porque você sempre consegue encontrar uma limitação para a derivada e aí perde a graça, porque tudo fica equivalente localmente. Por isso que quando aparece singularidade é interessante. Então, por exemplo, a gente pode considerar um clássico aqui na geometria algébrica, que é essa variedade, que é basicamente uma variedade bidimensional que é formada por um achatamento de curvas nodais até ela chegar na cúspide. Então, por exemplo, o espaço total é essa S, dada por essa equação, e aí quando t é igual a zero, você faz nascer aqui a cúspide. Você tem o y ao quadrado igual a x ao cubo. E para t diferente de zero, você tem curvas nodais. Tem curvas que se parecem com isso. À medida que o t vai crescendo, essa abertura aqui do nó vai aumentando também. Certo? Quando você coloca todo mundo junto, você tem essa figura bonita aqui. Eu até deixei um videozinho aqui para mostrar ela rodando, fica legal. Aí. E aí, para essa curva, a gente consegue, eu não vou fazer os detalhes, mas a gente consegue mostrar, por exemplo, que essa curva não é topologicamente trivial quando você faz o t variar na reta toda. Então, em particular, não pode ser bi-Lipschitz trivial, porque se o tipo topológico não é o mesmo, quanto mais o tipo bi-Lipschitz. Não tem jeito. Pois, quando você pega um t diferente de zero, o st não é homeomorfo ao S0. A gente pode, é claro que a ideia para você mostrar, por exemplo, que isso daqui não é topologicamente equivalente a isso, é que quando você pega uma cúspide, e quando você pega um nó, a ideia é que se você tirar um ponto daqui e tirar um ponto daqui, se essas duas coisas fossem homeomorfas, isso deveria continuar homeomorfos. Certo? Só que o problema é que quando eu tiro um ponto daqui, eu tenho três componentes conexos. Tenho esse e esse. Três componentes conexos. Aqui eu tenho só duas.
E o número de componentes conexos de um espaço topológico é um invariante topológico. De modo que se eu tenho dois espaços topológicos homeomorfos, então eles têm que ter a mesma quantidade de componentes conexos. Então, dito de outra forma, se eu não tenho a mesma quantidade de componentes conexos, então eles não são homeomorfos. Tudo bem? Então, como esses dois caras não são homeomorfos, esses dois aqui também não podem ser os originais sem tirar o ponto. Certo? Então, por isso que essa família não é topologicamente trivial, porque nenhum desses membros, para t diferente de zero, é homeomorfo ao membro S0. Mas quando a gente tira os caras, quando a gente tira o problemático, né, esse aqui que é o problemático, a cúspide. Se eu tirar a cúspide, a gente consegue mostrar que essa família é biliptis trivial. Tá? Porque o que vai acontecer é que você vai ter vários nós em que eles estão diminuindo de tamanho, mas que isso não afeta a curvatura local deles a ponto da geometria elipse capturar alguma coisa, detectar alguma diferença tão brusca. Tá? Então esses caras não têm tipo biliptis diferente. Não tem tipo biliptis diferente. Então esse é um exemplo bem interessante que a gente pode ter em mente, especialmente quando a gente estiver falando de classificação local, que aí tem que ter uma singularidade para a coisa ter graça. E aí, depois de motivar o problema da geometria Lipschitz, a gente fala rapidamente sobre algumas abordagens atuais, dando alguns nomes aqui importantes da área. Por exemplo, uma abordagem que nasce lá na década de 80 é devido ao Mostowski, inicialmente, que é o trabalho de você conseguir algumas condições para que uma família possa ser trivializada no sentido bilipsis a partir da existência de uma estratificação do espaço total dessa família. Então o Mostowski desenvolveu muito isso e o Paruzinski também. Então são dois nomes muito importantes até do início da geometria Lipschitz, do início da geometria bilipschitz. E aí com o tempo, uma outra abordagem importantíssima foi a abordagem devida à professora Cidinha, né? Aqui é Maria Aparecida Soares Ruas, mas todo mundo conhece ela como professora Cidinha, uma figura fantástica dentro da teoria de singularidades, tem importância gigantesca. E o professor Alexandre Fernandes, também professor da Universidade Federal do Ceará, que estudaram o problema a partir da existência de campos de vetores Lipschitz, que sejam tangentes a essa família. E aí, eles mostram que quando a gente consegue esse campo de vetores, o fluxo dele tem a capacidade de estabelecer uma trivialidade, de estabelecer uma trivialização dessa família do ponto de vista Lipschitz. Isso é o que é muitas vezes chamado de uma condição fortemente bilipschitz, que é a existência desse campo de vetores. É porque assim, o conceito de falar que uma família é bilipschitz trivial é simples de definir. O problema é você conseguir critérios razoáveis para falar, se esses critérios forem atendidos, então a gente tem uma família bilipschitz trivial. Então, um critério importantíssimo para a pesquisa até hoje é quando a gente consegue construir um campo de vetores desse tipo. E essa abordagem é muito devida à professora Cidinha, ao professor Alexandre e outras pessoas que depois também continuaram o desenvolvimento disso. Certo? Então, eu me arrisco a dizer que são as duas principais abordagens, historicamente. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, o que eu tenho contribuído até agora com a teoria é uma abordagem algébrica, um pouco recente, devido ao professor Gaffney, que já tem abordagens algébricas em outros problemas de equissingularidade. Então, tem uma fotinha aqui, o Gaffney e o Nivaldo, que foi os dois foram meus orientadores de doutorado. E nós temos trabalhado com isso desde então, desde a minha tese, e hoje são dois colaboradores de pesquisa. E aí, só para dar uma ideia rápida do que é essa abordagem, de como que a gente ataca esse problema, se a gente tiver em mente a variedade S, que foi dada anteriormente, a gente só denotando alguns nomes aos bois aqui para que os enunciados fiquem mais ou menos inteligíveis. A gente vai, para cada variedade, a gente consegue definir o que é um feixe de anéis de funções analíticas em S. Feixe aqui, para você que nunca viu o que é um feixe, assim, informalmente falando, quer dizer que cada ponto da variedade tem um anel associado a ele. Aí quando você olha para todos esses anéis juntos, é como se tivesse um feixe de anéis, aquele monte de anéis, um para cada ponto. Aí temos o ideal jacobiano, que é um feixe de ideais gerado pelas derivadas parciais, que definem essa variedade. Aí, dentro desse ideal, a gente destaca dois.
Um que é gerado apenas pela derivada parcial com relação ao parâmetro, e o outro é o gerado pelas derivadas parciais com relação aos membros, a gente diz assim, né, com as variáveis dos membros, x e y. E aí uma estrutura que a gente construiu, que o professor Gaffney constrói para ideais primeiro e depois a gente generalizou para módulos, é a estrutura double, que em palavras mais simples seria para cada H que está nesse... você pode ver como uma seção global desse feixe, mas enfim. Enxergando aqui, para simplificar a escrita, se você enxergar o H como uma função em S, o double nada mais é do que você aplicar a função em 2 pontos, certo? Então isso aqui vai te dar um elemento aqui na soma direta desse anel com ele mesmo, de modo que com a definição do double para um elemento, a gente define aqui o double para um feixe de ideais, e aí o double do ideal nada mais é do que o feixe de ideais gerado pelos doubles de cada elemento desse ideal, então a definição é bem sugestiva. E aí, trazendo, claro que o teorema que nós provamos, ele vale num ambiente um pouco mais geral disso que eu estou apresentando, mas eu estou tentando simplificar o enunciado para que fique um pouco mais simples de ser compreendido. Então, a gente conecta aquelas duas abordagens com a nossa condição, né? Essa inclusão aqui é o que a gente chama de condição infinitesimal Lipschitz. A gente mostra, então, que se a gente tiver numa variedade em que seja admitida um campo de vetores Lipschitz, com uma estrelinha aqui, porque tem alguns detalhes, então a gente consegue mostrar que o double desse ideal jacobiano dos parâmetros precisa estar no feixe integral do double dessa outra parte do ideal jacobiano, digamos assim. Agora isso aqui são módulos, né? Essas coisas aqui são módulos agora, então isso aqui é um feixe integral desse módulo. Para você que nunca viu o feixe integral na vida, tudo que eu posso dizer em poucas palavras é que ele guarda uma estreita relação com a noção de extensão algébrica de corpos. Não é a mesma coisa, definitivamente, mas se você for explorando a definição de feixe algébrico e generalizando ela para anéis e depois para módulos, você vai chegar em algo parecido com isso daqui. Tá bom? E aí, no caso em que essa é uma família de curvas, a gente consegue a equivalência. Então, pelo menos para a família de curvas, a gente tem um critério um critério de equivalência para a existência de um campo de vetores Lipschitz. Com algumas condições, né? As curvas têm que ser redutíveis, o Whitney, são condições técnicas aí que eu não vou entrar no mérito delas. E uma outra contribuição que nós demos é uma conexão também, a priori, inicial, entre a abordagem do Mostowski com a condição infinitesimal. Então a gente mostra que a existência de uma estratificação de Mostowski implica necessariamente nessa condição infinitesimal sendo satisfeita. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, esses teoremas eles podem ser enunciados em uma linguagem um pouco mais geral, porque na verdade a gente estendeu a noção de double aqui para módulos arbitrários, então a gente não precisa também estar só numa variedade, você pode estar numa família de variedades analíticas. Na verdade, a gente precisa trabalhar em variedades analíticas, porque o feixe de funções analíticas se comporta um pouquinho melhor do que o feixe de funções regulares. Aí é uma questão técnica que eu não vou entrar agora, certo? E aí, para finalizar, eu tenho trabalhado nessas 3 coisas atualmente. A primeira coisa que eu tenho trabalhado a gente quer muito uma recíproca para esse teorema, em que essa recíproca não seja apenas para a família de curvas. Então, a gente está trabalhando hoje, por exemplo, claro, o sonho é trabalhar com uma família de variedades arbitrárias, mas se a gente conseguir em dimensão 2, já é um primeiro passo que a gente já dá, que a gente está tentando fazer. Então, a gente está tentando uma espécie de recíproca desse resultado para famílias de dimensão 2, por exemplo. E aí o que a gente está tentando fazer é dar uma mexida nessa estrutura algébrica que nós introduzimos aqui para ver se a gente consegue uma condição parecida com essa, com algumas modificações que seja suficiente para a existência desse campo. Isso seria alguma coisa bem interessante de ser feita. Estamos trabalhando bastante nisso. Outra coisa que eu tenho trabalhado também é que essa construção algébrica do double, né, que é aquele HD, aquele Dzinho lá de double, ela tem as suas próprias perguntas interessantes do ponto de vista algébrico. Ela nasce para tentar resolver problemas de singularidades, mas quando você vai olhar para a estrutura dos elementos que estão envolvidos, esse double tem muito a ver com o produto tensorial. Então a gente consegue generalizar razoavelmente a noção de double para quaisquer anéis e módulos que não necessariamente sejam
tenham vindo de ser o anel associado a alguma variedade algébrica ou variedade analítica. Então, o conceito a gente consegue generalizar e alguns resultados que nós provamos serem verdadeiros no contexto de anéis provenientes de objetos geométricos, né, digamos assim, a gente consegue recuperar esses mesmos resultados. Então, eu tenho trabalhado nisso também. E uma outra coisa que eu tenho feito também é, em cima dessa generalização, tentar trabalhar em esquemas arbitrários. Então, se eu sei que é um double de um módulo qualquer, a gente pode, e de um anel qualquer, isso que é importante. Quando a gente trabalha com um double, a gente precisa de algumas projeções especiais. E aí as projeções interessantes no contexto de esquemas são as projeções que são provenientes do produto fibrado de dois esquemas. Então, a partir dessa inspiração do caso analítico, eu estou tentando trabalhar também uma noção de double em esquemas usando o produto fibrado de esquemas para que a gente consiga falar de alguma forma do conceito Lipschitz para esquemas, que são objetos que não estão mergulhados necessariamente em algum espaço afim, né? Então a gente não tem algumas implicações desse mergulho que valem algumas variedades analíticas, a gente não tem para os esquemas, mas a gente está tentando recuperar parte dessas informações a partir dessas generalizações e ver se isso se aplica também a alguma coisa que volte para o caso original analítico. Tá, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu tenho feito, tem muita coisa para fazer. A área de geometria Lipschitz tem espaço para todo mundo, o muro tá baixinho, então quem quiser vir, é só vir, tem espaço. Se você gosta de análise e prefere análise EDP, tem espaço para você. Se você gosta de geometria, tem espaço para você, geometria genérica, geometria riemanniana, tem espaço para você. Se você gosta de sistemas dinâmicos, apareceu um fluxo ali, então tem espaço para você. Então, e se você, como eu, gosta de álgebra e geometria algébrica, tem espaço para você trabalhar aqui também, tanto na teoria de singularidades em si, quanto na própria geometria algébrica da coisa, porque o problema de a teoria de singularidades pode ser vista também como algo dentro da geometria algébrica. Ela tem um quarto lá dentro da geometria algébrica. Ela não está toda lá dentro, mas ela tem um pedaço lá dentro. Então, o problema de singularidades dentro da geometria algébrica é um problema clássico há muito tempo. Então, tem espaço para todos que queiram trabalhar. E, bom, espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer poder estar aqui e falar para a turma de vocês. Agradeço novamente o convite do professor Sérgio. E é isso, pessoal. Obrigado.